Professora Márcia, da disciplina de Biologia e Ciências, e hoje estou aqui para mais uma aula de Ciências, dessa vez para falar sobre o Sistema Solar. Então, se você gosta do conteúdo que aqui é postado, não esqueça de deixar um comentário e se inscrever no canal. Então, onde está localizado nosso Sistema Solar? Ele está localizado na Via Láctea. Dentro dele tem o Sistema Solar, que é formado pelo Sol e os seus planetas, cometas, asteroides. E entre os planetas, nós temos o nosso planeta Terra. O Sistema Solar ele é composto pelo Sol, que tem a função principal de emitir radiação e é a principal fonte de calor dos demais planetas. Pelos planetas, que são corpos celestes, que apresentam órbitas definidas ao redor do Sol. Entre os planetas, a gente tem os planetas anãs, que eu vou mostrar para vocês quais são eles, e os satélites naturais. Um exemplo de satélite natural é a Lua. A nossa Terra, ela conta apenas com uma Lua, porém, ao todo, no Sistema Solar, existe 214 luas. O Sistema Solar também é composto por asteroides, meteoroides e cometas. Os asteroides são considerados objetos rochosos que estão soltos no Sistema Solar. Os meteoroides, eles são pedaços dos asteroides que podem afetar tanto o Sol como a superfície de alguns planetas. Quando eles afetam a superfície, a atmosfera de algum planeta, eles são chamados de meteoros. E quando ele atinge o solo, ele é chamado de meteorito. Então, quando ele atinge a atmosfera, é meteoro, e quando ele atinge o solo, ele é chamado de meteorito. Já os cometas são objetos pequenos e irregulares que possuem a sua cobertura formada por gelos. Além disso, ele apresenta uma cauda, que é facilmente vista no universo. Os planetas, eles possuem uma classificação, sendo classificado em rochosos e gasosos. Então, entre os planetas rochosos, nós temos Mercúrio, Vênus, Marte e a nossa Terra. Então, os planetas rochosos, eles têm características em comum, que é a formação de um núcleo, uma superfície rochosa densa, e todos eles apresentam essa superfície da crosta, do manto e do núcleo. Veja, eles têm a divisão entre crosta, manto e núcleo. Além disso, eles têm componentes químicos bastante semelhantes. Já os planetas gasosos, nós temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Eles também têm características em comuns, como, por exemplo, o hidrogênio gasoso e o núcleo. Veja que todos têm hidrogênio gasoso e núcleo e o hidrogênio metálico. Eles também podem apresentar uma camada de gases liquefeitos e um núcleo formado por metais. Essas são as características dos planetas que são considerados gasosos. Os planetas anãs são esses daqui. Antes só era conhecido um, que era o Plutão. Agora já temos conhecimento desses outros: Ceres, Plutão, Hauen e Makemake. Então, pessoal, dando continuidade e finalizando essa aula, eu trouxe um mapa conceitual onde sintetiza os conteúdos que já foram estudados anteriormente, que foi o universo, a Via Láctea e o Sistema Solar estudado nessa aula. Então, eu vou frisar alguns conceitos básicos aqui. Eu acho interessante o mapa conceitual porque ele ajuda a sistematizar o conhecimento. Então, o universo ele é observável, ele é formado por aglomerados de láxias. Então, entre essas láxias, a gente tem a Via Láctea. Então, onde está localizado o nosso planeta? Na Via Láctea, certo? O nosso Sistema Solar, localizado na Via Láctea, ele apresenta todos esses componentes aqui, por isso que traz o nome que contém. Então, eles vão conter
satélites naturais, como a Lua, que eu expliquei para vocês que a Terra só contém uma Lua, porém, no Sistema Solar por completo nós temos 214 luas, meteoroides, que são fragmentos dos asteroides. Os asteroides são as pedras rochosas. Esses meteoroides, eles podem atingir tanto a atmosfera como o solo do planeta. Quando eles atingem a atmosfera, são chamados de meteoros, e quando eles atingem o solo, são chamados de meteoritos. Os cometas, que eu mostrei para vocês, né, que apresenta aquela caldinha. As estrelas, uma das estrelas, podemos citar o Sol, que tem a função de aquecer os demais planetas. Os planetas anões, que eu mostrei para vocês, e os planetas que estão localizados naquela órbita, que pode ser rochosos e pode ser gasosos, ok? Então, dentro disso daqui, os meteoritos, meteoroides, são classificados em meteoros, quando eles atingem a atmosfera. São classificados em meteoritos, quando eles atacam o solo. Lembrando que o nosso planeta ele já teve ataque de meteoritos, né, uma vez que atingiu o solo, de alguns países. O último, se eu não me engano, foi a Rússia, onde caiu um meteorito, justamente na renúncia do Papa, né, o Bento XVI. Então, é bastante interessante isso, são fatores que a gente observa no nosso dia a dia, como esse fenômeno que aconteceu, devido esse meteorito ter atingido a superfície do solo. Passou no jornal, foi bastante interessante. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. E qualquer dúvida, eu sugiro vocês darem uma olhadinha nesse mapa conceitual, porque ele sintetiza o que eu já gravei nas 3 aulas anteriores a essa, certo? Então, aqui tem um resumo de tudo que já foi falado. Fiquem com Deus, forte abraço.